Convidamos a todos para saudar a composição da mesa Construindo o País de Todos, Democracia, Igualdade de Gênero e Diversidade no Brasil. Convidamos para compor a mesa a senhora Maria Benelice, representando a Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB. Convidamos para compor a mesa a senhora Olgami Amância Ferreira, decana de Extensão da Universidade de Brasília. Convidamos para compor a mesa a senhora Tainara Mello, representando a Acredito. Para iniciar os trabalhos, passamos a palavra para Maria Berenice. Vocês não imaginam assim, ó, como eu fiquei feliz ao ser convidada para vir para cá, porque eu disse, olha, eu vou encontrar gente que nem que eu, gente que sonha, gente que vai além, gente que já está na pauta de 2030, e nós não fechamos nem 2018. Para pessoas assim, eu já vou dizer para vocês qual é o rótulo que todo mundo dá, e que foi um rótulo que me acompanhou a vida inteira. Uma pessoa delirante. E que muita gente acha que isso aí é ofensivo. Tanto que, né, quando fala, mas tu não te ofendeu, eu disse, não, eu me sinto absolutamente lisonjeada. Para mim é um grande elogio. Para mim, delirante é quem sonha, sabe? É quem vai além. E este rótulo me acompanhou quando, na época que não aceitavam mulheres na magistratura, eu sonhei ser juíza e fiz horrores, mas fui juíza. Depois, enquanto magistrada, eu entrei aqui para fazer justiça, não posso deixar uma parcela da população fora da política do Estado. Acabei me tornando ativista do movimento LGBTI. Me aposentei na magistratura para abrir um escritório de advocacia que trabalha também com esse tema, botar uma plaquinha na porta, que não tinha nenhum no país. Aí inventei de criar comissões de diversidade sexual. Todo mundo disse assim, não é possível que ela vai, né, sonhar de novo, delirar de novo, né, que criei. Tem mais de 200 no Brasil, tem a Comissão Nacional, acho que eu sou a presidente. Elaboramos um projeto do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que a versão não é a última, mas está bem para ter uma ideia do que se trata, está ali na entrada, com vocês. E até já aviso e convido a todos que ele vai ser apresentado ao Senado agora, dia 23, quinta-feira, às 10 da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, que acho que é a mais significativa comissão que existe numa casa legislativa, ainda de ela ser muito desprestigiada. Já aviso para vocês, porque eu queria muito que a TV Senado estivesse lá. Eu disse, não, mas essa comissão é a última na ordem das prioridades de passar para a televisão. Eu disse, nossa, tinha que ser a primeira, enfim. Ah, não, mas é de não sei o que, tal. Então, mas, ao menos, vai ser divulgado no site do Senado. E você sabe que, quando eu falei com o presidente da Ordem dos Advogados, dizendo que eu ia apresentar esse projeto, ele chamou de novo de delirante. Eu disse, nossa, complicado isso, né? Isso agora, 2 dias atrás, quem sabe você não apresenta, mas eu disse, porra, fizemos, trabalhamos, colhemos 100 mil assinaturas para ser apresentado por iniciativa popular perante o Senado, e agora, não, mas a ordem não dá apoio. Não precisa dar apoio da ordem, mas com que cara tu vai com a minha? O que eu sou? Eu sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual, a não sei que tu me ponha para a rua até quinta-feira, até lá eu me qualifico e me intitulo como lá, eu vou lá, já convidei todo mundo, vão, levo escondidas bandeiras, não dá para entrar com bandeira, e vamos apresentar. E porque, assim, ó, esta desqualificação com quem nada mais quer receber
o direito de ser tratado como igual. Cheguei à conclusão que esta foi a tônica da minha vida. Eu me atrapalhei muito ao não ser reconhecida como igual, porque eu não podia entrar na magistratura. Sabe? E voltada a esse meu desconforto, eu disse, não, ninguém pode ser desigual. Aí eu acabei abraçando muitas bandeiras. Claro que a bandeira que me deu mais visibilidade nessa busca por uma igualdade foi a da população LGBTI. Por quê? Porque é um segmento cuja voz nunca foi ouvida, nunca foi respeitada. E nesses dias eu ouvi uma coisa muito engraçadinha de um menino que dizia assim, olha, nós só fomos ouvidos quando ela começou a falar, porque ela não ridicularizava, até porque, porra, eu era desembargadora, o negócio, né? E eu falava, né? E isso... Porque, assim, se a gente defende qualquer causa, sabe, e fica muito evidente que tu não faz parte daquele segmento que tu defende, tu é uma pessoa solidária, tu é uma pessoa legal, sabe? Vai defender a causa do negro, tu não sendo negro, nossa, tu é maravilhosa. Vai da causa das pessoas com deficiência, e tu vai, ótimo, obrigado, também é legal. Agora, vai defender a causa LGBT. Então, ela virou e tal. E por que as pessoas têm tanto medo de se identificarem como tal? E eu levei 5 anos para conseguir fazer um congresso, tive que fazer ele virtual, as pessoas estavam no Brasil inteiro, mas escondidas atrás do computador, enfim, não faziam perguntas, porque vão achar que eu sou homossexual, os homens têm mais essa dificuldade até do que as mulheres, porque a forma que se tem de agredir um homem é atribuir a ele uma conduta não aceita pela sociedade, né? Porque o que a sociedade quer que ele seja um homem viril, que coma todas. Bem diferente de agredir uma mulher, que a maneira também atribui a ela uma postura que a desqualifica. Então, a maneira de xingar é chamar de todos esses adjetivos que as coitadas das mães dos árbitros de futebol são as que mais sofrem isso, enfim. Mas é isso. Então, assim, esta dificuldade das pessoas, no fundo, serem solidárias, as pessoas conseguirem se colocar no lugar do outro, sofrer a dor do outro, eu acho que ainda é um dos males com que se convive hoje em dia. Não... e, assim, é o medo de ser rotulado. E, às vezes, as pessoas dizem assim, Berenice, tu não acha que as pessoas pensam que tu é homossexual? Eu disse, só a metade acha. A outra metade tem certeza. Então, olha que eu fui casada 5 vezes, né, com homens, mas isso até os meus filhos, até hoje, já são adultos, eles, sabe, ainda sofrem isso. Sabe, na faculdade de Direito da Universidade Federal, estava falando para minha filha, que estava de Direito, se a mãe dela era lésbica. Imagina se eu fosse, ou se ela achasse que eu fosse. E ela chegou feliz, porque os colegas, ai, mãe, vieram todos falar comigo, quando a professora falou em ti, eu disse, ai, é a minha mãe. Ai, vieram todos os alunos. E aí chegou um e perguntou, tua mãe é lésbica? Eu disse, minha filha, o que tu respondeste? Eu disse, não, minha mãe é bem namoradeira. Mas, assim, veja o grau de perversidade, veja assim, a enorme resistência que as pessoas têm de serem identificadas como alguém desqualificado. Se eu me atrapalho em ser rotulada como pertencente a um segmento, e isso me gera desconforto, é porque aquele segmento é algo que eu não respeito, é um segmento de pessoas de segunda categoria. E acho que é este caminho que a gente precisa reverter. Acho que, na mesa anterior, eu fiquei encantada vendo aqueles jovens todos falando, educação, educação, educação. E é isso. Só que nós não podemos ficar esperando que a educação nesse Brasil vai. É só o senador Cristóvão que fala nisso há 1000 anos. O Brizola falava nisso há 1000 anos, mas a gente vê que isso nada acontece. E enquanto isso, o que fazer? Nós temos que nos mobilizar. Acho que temos que participar de todos os movimentos, temos que nos juntar, como este evento daqui juntou várias instituições e agremiações.
De fato, nós precisamos chegar a 2030 num outro país. Que país é esse aonde vocês veem que tem uma parcela expressiva da nossa sociedade que não existe? Ela é condenada à invisibilidade, ela não tem voz, ela não tem vez, ninguém respeita, todo mundo se acha do direito de discriminar, de ofender, de bater e de matar, simplesmente porque aquela pessoa não é espelho, sabe? Não corresponde à mesmice do igual da maioria. Isso aí é que está mal. Então, nós gostamos de sermos respeitados pelas nossas individualidades, pelas nossas características, enfim, agora não conseguimos enxergar isso no outro, sabe? Chegando a um número que nós chegamos, que o Brasil é o país onde mais se matam pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero no Brasil. Só esse ano, que ainda não acabou, já foram 371 homicídios. Ao menos que eu olhei até há 2 dias atrás. Agora, talvez até já tenha ocorrido mais, porque acho que até já ouvi uma notícia mais, sabe? E o que aqui, dentro desse ambiente de universidade, o que nós temos que fazer? Sabe? Nós temos, eu acho que é nos unirmos e irmos atrás de tudo essas coisas que eu fiz, e quando a própria Ordem dos Advogados se negou a apresentar o projeto do estatuto que foi elaborado, enfim, não passou no Conselho Federal, ainda que o relator tenha sido favorável, porque ela traz, o projeto de lei que traz a garantia, bota dentro da legislação todos os direitos que até hoje já foram deferidos pela Justiça. A Justiça consegue conferir direitos, mas conferidos pela Justiça com base na jurisprudência, isso é tênue. Daqui a pouco muda a mentalidade dos juízes, ou essa ameaça, que eu sei que não é ameaça, está se transformando em realidade, dos evangélicos, que eles estão financiando que os seus... as pessoas que professam essa religião, eles fiquem só estudando, eles estão bancando isso para se transformarem em juízes, promotores, porque já disseram, eles vão tomar conta do poder judiciário, como já tomaram conta do poder legislativo, como já tomaram conta de todos os conselhos tutelares, que ali é uma base, sabe, que se espalha Brasil afora, eles têm dinheiro, eles não pagam impostos, enfim, são absolutamente articulados e estão avançando, a ponto de estar esse bloqueio dentro das nossas casas legislativas. Tem esse Brasil sem partido, escola sem partido, que é um horror, que hoje o Magno Malta retirou, mas teve em várias cidades e municípios que foram aprovada esta lei, sabe, tem o Partido de Brasil Livre, MBL, né, falam-se ideologia de gênero, que todo mundo acha que isso existe, isso de fato não existe, existe sexo, e as pessoas são educadas, aí, culturalmente, sabe, atribui ao sexo um determinado gênero, um determinado comportamento, e esses comportamentos são hierarquizados. Aí está a origem, por exemplo, da violência doméstica. Sabe? Não dá para não falar em gênero na escola, gente, porque os homens são criados para serem dominados e as mulheres criadas para serem submissas. Nas gerações anteriores, a gente via isso aí mais acentuado, mas está diminuindo. Gente, não está. Os números da violência doméstica provam que não está diminuindo. Então, nós não podemos deixar que essa onda, que eu não sei de onde é que ela surge, se alastra desse jeito, chegue lá. Então, se nós chegarmos em 2030 com ao menos uma legislação que garanta o que a Constituição diz que dizia desde a primeira, todas as pessoas são iguais, sabe? Em direitos, em obrigações. A atual veio mais enfática, respeitando a dignidade, a liberdade. E está lá há tanto tempo, na Constituição, e não acontece nada, não se avança nesse sentido. A finalidade do legislador é, de fato, legislar em prol de quem não tem direitos, porque para quem tem direitos quase não precisa lei, né?
E eles não fazem. E se eles não fazem, somos nós que temos que fazer. E por isso essa coleta de assinatura de 100 mil, gente, é muito difícil de colher. Nossa, eu levei 5 anos fazendo de tudo um pouco para conseguir bancando isso, porque nunca ninguém me ajudou a bancar nada nessa campanha que eu fiz. E a dificuldade das pessoas aderirem. Eu disse, não, isso não. Eu não sou contra nada, eu até tenho amigo gay, mas não vou assinar. Aí, não tem nada a ver com isso. Quem é cidadão, sabe? A dor está lá, então, se não é minha, mas se tem um cidadão ainda fora de direitos garantidos, não tem. E depois, a justiça pode conceder direitos, não pode, por exemplo, punir os crimes de ódio, que é a marca da violência que acontece contra a população LGBTI. E, gente, não temos nada, nenhuma lei até hoje chegou a ser discutida, muito menos aprovada. Vamos tocar este projeto? Vamos. No final, até onde ele vai, não sei. Eu só espero que antes de 2030 ele já seja uma realidade e não um sonho delirante de quem um dia sonhou com uma sociedade melhor. É o que eu queria colocar e depois me colocar à disposição de vocês para algum tipo de debate. Obrigada. Vamos seguir nós mesmos, assim, não. Pega, te apresenta. Tinha um mediador na mesa e ele acabou tendo um problema na agenda. Tá certo. Não, nenhum problema. Bom, pessoal, boa noite, né? Eu acho já boa tarde, boa noite. Eu sou Olga Mi, sou professora do campus de Planaltina e, nesse momento, eu estou no decanato de extensão, como a decana de extensão da universidade, e quero aqui trazer a saudação da nossa reitora e dizer que um momento como esse é um momento muito importante. Quero cumprimentar minhas colegas da mesa. Penso que nós estamos no momento destacado, porque ontem foi no dia 20, Dia da Consciência Negra, ainda que a gente, durante todo o mês de novembro, esse debate seja posto de uma forma muito destacada. Foi também o dia de lançamento dos 16 dias de ativismo, não é? Então, assim, todo um movimento para chamar a atenção acerca de um tema que vocês estão pautando, que tem a ver exatamente com democracia, tem a ver com a diversidade que esse país traduz e tem a ver, acima de tudo, com a questão da igualdade, que acho que são elementos que nós, na universidade, não podemos nunca deixar de discutir. Então, além de me identificar como professora, como decana de extensão, eu penso que é importante vocês também, do meu lugar de fala, porque ninguém se dependura lá fora, né, e deixa de ser aquilo que é, eu me apresento também como uma militante feminista. Eu participo de uma organização de mulheres, né, que luta pela emancipação das mulheres, compreendendo que essa emancipação é um passo fundamental para que a gente alcance a emancipação humana. E eu queria começar a minha fala parabenizando e destacando a participação do Matheus e do Caio, que aqui trouxeram a reflexão acerca das públicas, né? E, ao fazer essa discussão, trouxeram uma questão que eu penso que é fundamental para esse debate que nós estamos fazendo, quando vocês colocam a seguinte questão: o Estado não é problema, o Estado é solução, ou deveria ser a solução dos problemas, né? Daquilo que está posto como as contradições na sociedade que nós vivemos. Também vocês trouxeram, dentre outras coisas, eu estou apenas pensando, né? Mas trouxeram a preocupação das públicas, e aí parabenizando a organização, pessoal das públicas, para que a gente tenha uma formação qualificada. Mas eu gostei quando vocês disseram o que é a qualificação no atendimento no serviço público. É uma qualificação que está associada à garantia de direitos.
Então, não basta a competência, aquela competência que muita gente imagina, que é do fazer rápido, muito e tal, mas é de uma competência que está associada a uma efetividade social, uma relação com o mundo onde se insere. Então, nós, como servidores públicos, precisamos ter isso como referência. Eu penso que esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje, porque muitos de nós, às vezes, assumimos nosso cargo na gestão pública e entendemos que o fato de termos passado no concurso já nos autorizou e que, portanto, não temos mais nada a fazer, sem compreender qual é o nosso papel como servidor público. Por que eu estou destacando isso? Porque quando a gente vai examinar um país que nós vivemos, um país diverso, onde, infelizmente, a diversidade, seja de raça, de classe, de gênero, né, por força da orientação sexual, a diversidade, ao contrário de ser tratado como uma riqueza, porque ao contrário de ser tratado como um valor, porque é tratado como um elemento de desigualdade, é tratado como um elemento que nos coloca numa relação hierárquica assimétrica. Nós vivemos numa sociedade orquestrada, orientada a partir dos seguintes valores: o valor masculino, uma sociedade machista, patriarcal, ou seja, estar na condição de macho nessa sociedade é um valor agregado. Não estar nessa condição já é para menos. É uma sociedade pautada na lógica branca, do branco, ainda que não sejamos, né? A maioria da população não é branca, mas o padrão de referência como positivo, como mais, é o padrão branco, uma sociedade pautada na heteronormatividade. O padrão considerado como padrão importante, positivo, é o padrão hétero. Qualquer variação desses padrões de sexualidade, de raça, ou coisa que o valha, é colocado para menos na sociedade que nós vivemos e é utilizado para nos colocar numa relação de assimetria. Então, nós não podemos tratar, e nós não podemos olhar isso como uma questão menor. Quando a gente examina os dados, né, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela diz que um dos elementos centrais, que é fundante, da violência, principalmente a violência de gênero, são os estereótipos. São os estereótipos, são as construções que a sociedade desenvolve, definindo papéis que são próprios para homens e mulheres, espaços que são próprios para brancos e para negros, ou seja, os estereótipos que fazem a gente acreditar que as nossas diferenças são elementos que não apenas nos diferenciam, mas nos desigualam. Um outro elemento que eu queria estar colocando nessa nossa conversa é que nós não podemos olhar isso sem examinar o papel do Estado nessa questão. Porque, veja bem, quando a gente olha, por exemplo, os dados em relação às mulheres, como já foi colocado pela colega que me antecedeu, nesse espaço de tempo que estamos aqui, nós já tivemos várias mulheres que sofreram violência, seja física, moral, psicológica, porque o marcador temporal da violência contra as mulheres revelam que a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, verbal, tal, 7,2 segundos. Quando a gente traduz isso, significa que nós temos, em cada 60 minutos, aproximadamente 500 mulheres sofrendo violência no Brasil. A cada 60 minutos, a cada 1 hora. E aí nós vamos examinando. São 500 mil estupros por ano, sendo que desses 500 mil estupros, a maioria, 62%, praticado contra as nossas meninas de até 12 anos. Né? São 47 mil mortes de mulheres numa década de 2005 a 2015. Então, a gente vai olhando os dados, o que a gente identifica com esses dados? Que nós vivemos uma sociedade que, ao não atendermos o padrão masculino, no caso específico das mulheres, nós vivemos uma situação de guerra. Então, viver no Brasil e ser mulher no Brasil é perigoso. E aí eu agregaria o seguinte elemento: viver no Brasil, ser mulher e ser mulher negra,
mais perigoso ainda. Viver no Brasil, ser mulher negra, lésbica, trans, ou ser pobre, você multiplica, você potencializa o perigo por que passam essas mulheres. Então, essa questão não pode ser considerada como uma questão natural, como uma questão normal. Ela exige do Estado, do poder público, que ele haja para enfrentar isso que eu diria que é uma guerra. Do mesmo jeito que nós analisamos o genocídio contra a nossa juventude negra no Brasil, isso me parece, os dados são reveladores de que nós vivemos um genocídio contra mulheres no Brasil. E o Estado não é neutro, ele precisa, ou não deve agir como tal, e ele precisa atuar nesse sentido. Atuar como? Atuar no sentido de garantir direitos, que foi o que vocês colocaram quando fizeram a apresentação aqui. De garantir direitos, de reconhecer a nós mulheres, reconhecer a comunidade, a população homossexual, de reconhecer a população negra como sujeitos de direito. Infelizmente, quando a gente examina os dados da realidade, a ação do Estado está cada dia mais reduzida no que diz respeito à garantia de direitos. Mas isso tem a ver com um dos temas do título dessa mesa, tem a ver com democracia. Quando é que nós conseguimos ampliar direito de mulheres ou dos setores que não são minoritários, mas que são minorizados nas políticas públicas? Quando você tem mais democracia. Então, com mais democracia, você avança na política. Foi em tempos de mais democracia que as mulheres conseguiram equipamentos fundamentais para enfrentar a violência. Criação de DEANs, delegacias especializadas, centros especializados de atendimento à mulher, Casa da Mulher Brasileira e outros equipamentos mais. Foi em tempos de mais democracia que nós conquistamos um arcabouço legal que garante o direito, por exemplo, do acesso à universidade, com as políticas afirmativas de cotas, para indígenas, negros e população com situação mais frágil economicamente. É em tempos de democracia que nós temos as políticas de direitos humanos mais asseguradas, mais garantidas. Portanto, quando nós vivemos um momento de menos democracia, coloca-se em risco todos esses direitos. Então, essa mesa ela dialoga com aquilo que é a nossa realidade. Para garantir direitos, nós precisamos de espaços democráticos que permitam a participação, que garantam a constituição dos conselhos, dos fóruns, dos espaços de debate, onde os sujeitos se apresentam, digam o que querem e o que podem formular. Faltam 5 minutos, então eu quero caminhar para o seguinte. Bom, eu fiz aqui um desenho de uma realidade dramática, fiz aqui um desenho de como é que nós precisamos trabalhar numa perspectiva da democracia. E aí eu quero construir o meu último desenho no sentido de qual é mesmo o nosso papel como universidade, para que a gente possa estar enfrentando e contribuindo num contexto como esse, não é? Eu diria, e a concepção que eu comungo, é de que o elemento central para que a gente possa inverter essa lógica, porque se são os estereótipos, como diz a Organização Mundial de Saúde, que são a base desse processo discriminatório e de violência, estereótipo é algo que é construído socialmente, é algo que não é natural, a sociedade nem sempre foi assim, é algo que se aprende. Se aprende, pode ser ressignificado. Quais são os espaços que nós temos para ressignificar? É o espaço da educação. A educação não é salvadora, não é salvacionista, ela não vai resolver todos os problemas. Porém, uma educação emancipatória, ela pode inverter, sim, ela pode contribuir para que a gente mude essa lógica, para que a gente compreenda que essas diferenças não podem ser utilizadas para desigualar, que a gente construa novas relações. Por isso que eu entendo que o espaço da universidade, o espaço da educação básica, são espaços fundamentais para a gente mudar isso. E também nós compreendemos, mas aqueles que comungam com a lógica da sociedade patriarcal, da sociedade homofóbica, LGBTfóbica e etc., também compreendem. E compreendem de tal sorte que tentam interferir na educação para que ela não seja emancipatória.
Então, projetos como esse que o Magno Malta retira hoje, mas que nós sabemos que nos municípios brasileiros nós temos vários projetos em curso, em tramitação, alguns até mesmo votados, já constituídos como leis, nós sabemos o que significa projetos dessa natureza, chamado Escola Sem Partido, que alguns chamam de Lei da Mordaça. Significa impedir a escola de trazer para o seu debate, o debate acadêmico, e trabalhar como um conhecimento válido, porque não nos esqueçamos que vivemos numa sociedade que hierarquiza tudo, inclusive o conhecimento, e aí o conhecimento considerado como válido é aquele produzido no ambiente da academia, e assim por diante. Então, ao impedir que esse debate aconteça dentro da escola, num espaço que é legitimado na sociedade, reconhecido como importante, então ela impede que a gente desconstrua a cultura. Então, é importante a gente entender isso para a gente se colocar nesse processo. Então, a universidade ela tem um papel de, por exemplo, fazer a formação de servidores públicos que atuarão, seja na área de educação, seja em qualquer espaço, na área da saúde, em qualquer espaço que ele atue como alguém que reconhece o direito do outro e alguém que não esteja contaminado pelos estereótipos, que já tenha sido capaz de desconstruir aquilo que muitas vezes a gente aprende no ambiente do lar. Porque quando a gente volta e faz um pouco retrospecto histórico, nós vamos observar que esse modelo atrasado, conservador, que eu aqui já descrevi, ele muitas vezes é replicado nas nossas casas, né? Nas nossas práticas, quando nós afirmamos que tem tarefas, que tem cores, e achamos que isso é aleatório, não é, que tem coisas que são próprias para meninos, diferente daquilo que é próprio para as meninas. Da mesma forma, quando na universidade a gente diz que tem cursos que são próprios para os meninos e outros que são próprios para as meninas. Quem não se lembra, alguns anos atrás, quando aqui na nossa universidade, um espaço que é um espaço que se pressupõe o debate, a mais ampla compreensão acerca das contradições que a realidade impõe, e que nós testemunhamos a estudantes da universidade que fizeram um cartaz no curso de redes, porque várias meninas haviam adentrado aquele curso e fizeram um cartaz e saiu na internet, onde eles diziam: caiu na rede é estupro. O que estava por trás daquele cartaz? O que estava por trás daquela afirmação dos nossos estudantes, de estudantes dessa universidade? O que está por trás são esses estereótipos, é essa construção social que é danosa, uma construção social que mata, porque não é só danosa, ela mata, e ela causa essa guerra que os dados são reveladores. Então, a universidade ela precisa travar esse debate permanentemente e, por fim, dizer: nós estamos assumindo um pouco esse desafio. Nós constituímos, no âmbito da universidade, o Conselho dos Direitos Humanos, que é para debater essas temáticas. E, a despeito do que está sendo dito por aí, de algumas universidades que ousaram criar seus conselhos ou espaços de debate, que vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, que foram até agredidas. Por isso, nós estamos nos posicionando que a Universidade de Brasília não tolera, essa gestão não tolera que mulheres sejam discriminadas porque são mulheres, sejam violentadas, que negros e negras, que a comunidade LGBT seja discriminada. E, nesse sentido, nós vamos trabalhar com o processo de conscientização, de educação, mas é uma tarefa que não é de um grupo, ela é uma tarefa coletiva da universidade. Tá? Então, muito obrigada e desculpa que eu passei um pouco do tempo. Agora passo a palavra para a Tainara. Boa tarde, gente. Meu nome é Tainara. Eu faço parte do movimento Acredito, é um movimento nacional suprapartidário que tem a percepção de renovação do Congresso Nacional. Ele é focado no legislativo, mas a gente também faz o debate de construção e formulação de políticas públicas. Eu comecei a minha militância feminista, eu acho que talvez em um período menor do que as minhas companheiras, que têm de longa data, mas, em 2010, quando, na Universidade de Brasília, aconteceu um caso de estupro no caminho da saída da L4 para a L2, e algumas mulheres ocuparam a reitoria no pedido de fazer algumas reuniões e orientações específicas sobre o debate de gênero e segurança pública dentro da Universidade de Brasília.
Nesse período, a gente construiu um coletivo unificado das mulheres, que era um coletivo que visava reunir a juventude de todas as forças políticas que estavam localizadas e que, até então, priorizavam o debate das suas instituições do que o debate de colaboração entre as mulheres. E, em seguida, continuei nesse caminho, participei da Coordenação Latino-Americana de Mulheres Socialistas e fiquei trabalhando muito em relação à pauta feminista. E aí, a mesa de hoje, o convite falava sobre democracia e gênero, né? E aí isso me pegou, assim, eu pensei em quais perspectivas talvez fosse mais relevante a gente estar debatendo. Eu acho que não tem como a gente falar de outra coisa, senão que nos últimos 2 meses a gente está vendo a PEC 181, que está sugerindo que as mulheres que foram estupradas e que têm filhos, que estão grávidas em situação de risco, não possam mais abortar. Um direito que, enfim, é constituído nosso há muito tempo e que eu acho que, independente de crenças religiosas, de percepções do qual momento que se inicia a vida, uma certeza que a gente tem que isso é um direito individual e se trata mais sobre direito reprodutivo e saúde do que as percepções religiosas das outras pessoas. E aí isso me traz uma reflexão que eu acho que é muito grande. Nós tivemos 18 homens que decidiram por toda uma população de mulheres que representa 54% da população brasileira hoje. Enquanto nós representamos 54% da população, nós temos apenas 9% dentro da Câmara Federal. E isso é uma reflexão sobre o aprofundamento da democracia. Quanto mais profundo a democracia, mais alto é o nível de representatividade. E numa lógica muito simples, porque você dá acesso ao poder, dá acesso às ferramentas de disputa do poder, e isso consegue garantir que exista uma redução entre o acesso do poder daqueles que já estão, historicamente, dentro do poder, por conta de recursos econômicos, com parte da população que está marginalizada. E aí, enfim, eu acho que são 2 mudanças principais que a gente precisa passar, e pensando até 2030. Uma é uma mudança que é muito debatida e que é mais aceita, porque é difusa, então é difícil de você compreender isso, que é a nossa mudança cultural. E a segunda coisa que são as ações afirmativas, que é quando a gente percebe o machismo de forma mais agressiva. Porque são nas ações afirmativas que a gente vê a retração das pessoas, e em especial do público masculino, de não aceitar, por exemplo, política de cotas, compreendendo que isso daí já é avançar demais. Então, que a gente precisa dar acesso, mas não precisa dar tanto acesso. Vamos ficar aqui no meio do caminho. E aí eu queria trazer, antes da gente falar do futuro, uma retrospectiva do que é a política e o debate de gênero dentro do legislativo durante esse período de redemocratização que o Brasil passou. Porque a gente precisa trazer uma reflexão sobre o que foi as medidas que já foram implementadas e se elas trouxeram resultados ou não significativos, né? Eu acho que a gente tem uma diferença no Brasil entre quando a mulher ela pode ser representada de quando a mulher pode representar outras pessoas. E isso tem a ver muito com acesso, né? Em 1995, em primeiro lugar, a gente tem, através das câmaras municipais, a primeira iniciativa que coloca cotas para mulheres dentro do Brasil, voltada apenas para as câmaras municipais. Em 1997, a gente tem ampliação dessa lei, que torna obrigatório para todos os partidos, em todas as instâncias, seja em câmaras legislativas, federais... Tá indo, né? Que as mulheres elas estejam representadas, no mínimo, em 30%. No ano seguinte, a gente já tem uma eleição que, em medida provisória, em 1998, a gente não faz os 30%, os partidos são obrigados a fazer só 25%, porque é considerado um momento transitório. E só em 1999 que você tem 2 outras medidas que influenciam diretamente na participação das mulheres nos espaços de poder. Primeiro, é a obrigatoriedade dos partidos de apresentar na rede pública de televisão o debate em relação às mulheres, que depois é modificada em 2009, e aí ele garante que as mulheres devem ter, no mínimo, 10% do tempo de televisão dos partidos, e outra é em 1999 também, que é a obrigatoriedade de que 30%
das estruturas internas partidárias sejam ocupadas por mulheres. E aí eu acho que tem um debate interessante que talvez a gente anule muito e eu acho que cada vez mais eu tenho certeza que o início da reforma política é aí e não no projeto de reforma eleitoral. A gente sempre trata como se a mudança do nosso sistema fosse no processo eleitoral. Mas antes do processo eleitoral existe uma outra barreira que delimita quem vão ser os vitoriosos e quem vão ter chances de competir, que são as estruturas internas dos partidos. Então, acho que a gente deveria dar uma atenção maior para o que são essas estruturas internas dos partidos, porque lá começa o processo de segregação e de ruptura e de não dar condição à diversidade. Aí eu até digo que eu acho que existe uma inversão de lógica, se a gente for pensar. De vez a gente começar em 1995, fazendo uma divisão das estruturas partidárias, com sequência de conscientização para uma mudança cultural com os programas de TV, para depois chegar num processo de cotas, e aí claramente que são cotas no processo de candidatura e não cotas no processo da ocupação das cadeiras dessas câmaras, nós teríamos talvez uma efetividade melhor da política de gênero dentro da pauta nacional e dentro das pautas regionais. E aí eu acho que são 20 anos que a gente tem a implementação dessas cotas dentro das candidaturas, o que dão especificamente 5 processos eleitorais a nível federal, desconsiderando a níveis estaduais. E olha o que a gente tem de crescimento de participação da mulher. 1998 era 5,65% de mulheres na Câmara Federal e hoje a gente tem, as pessoas arredondam para 10% de mulheres dentro da Câmara Federal. E considerando que o ano de 1998 ele foi uma característica atípica, porque em 1994 a representação das mulheres dentro da Câmara Federal era de 6,24%. Ou seja, no ano de implementação das cotas, é quase uma rebordose ali, que você tem uma retração muito maior das direções políticas que acabam reduzindo a participação das mulheres por um medo que, para mim, é representado, na verdade, por machismo e preconceito e não medo, né? Então, dentro de 20 anos de uma política de cotas para as mulheres participarem dos espaços institucionais do Legislativo, você avança, se você considerar a partir de 1994, que foi o ano que antecedeu, você avança menos de 4%. Então, assim, que tipo de práticas nós estamos tendo dentro desse modelo do Legislativo que faz com que, mesmo tendo uma política de cotas, a gente não consiga avançar? E aí, lógico que são minhas percepções individuais, minhas percepções também coletivas dos meus movimentos, mas a gente traça alguns apontamentos que são, para nós, determinantes para não conseguir avançar na política de gênero no Legislativo. Primeiro, o orçamento partidário. Apesar de ser obrigatório 50% de mulheres, apenas 5% do orçamento dos partidos políticos obrigatoriamente precisam ser destinados continuamente para o segmento de mulheres. Segundo, o próprio tempo de televisão, que, apesar dos 30% das candidaturas, você tem apenas 10% do tempo de televisão destinado para as mulheres. E qual é o que eu vejo nisso, assim, qual é a minha percepção? A verdade é que o valor agregado nas coisas, no dinheiro, no tempo de TV, ele é distribuído para as mulheres de acordo com a não importância. Então, você continua concentrando os recursos dos fundos partidários na mão de uma estrutura partidária muito hierarquizada, uma estrutura partidária muito machista e muito patriarcal, que eu acredito até que é mais conservadora do que muitas outras instituições. Você não viabiliza uma mudança cultural a longo prazo dos partidos e, por consequência, você consegue ocupar esses 30% com candidaturas laranjas, porque é algo possível de se fazer. Nós não estamos falando de 50% das candidaturas, o que não influencia diretamente na nominata dos partidos políticos. Eu fui, um período de 6 anos, de um partido político que tinha, teoricamente, uma envergadura de esquerda, deveria ser um partido socialista, e fui considerada como dupla militância por construir um coletivo feminista de mulheres, porque a estrutura partidária não permitia isso. Ou você debatia gênero, ou você debatia juventude. Você não podia ter interlocução das pautas. E olha que eu ainda estou trazendo os números relacionados a mulheres como um todo, né? A gente não está fazendo nem separação de mulheres negras, porque senão a gente ia embora chorar. E aí, quanto tempo eu tenho? Eu vou falar rápido. Tá.
Enfim, e aí me cabe algumas reflexões que, para mim, talvez seja o mais importante do processo de 2018 para frente. Diferente de alguns movimentos, como o movimento campesino, como o movimento de negritude, o movimento feminista ele foi muito pouco cooptado pelas estruturas do governo no período dos governos do PT. Porque, nesse período, o movimento feminista ele não estava tão organizado no Brasil. Você tem ainda uma camada extremamente capacitada, mas também muito elitista e acadêmica do movimento feminista. Essa corrente, ela contribui para a criação de estruturas extremamente importantes, como a Secretaria das Mulheres, a nível federal e a níveis estaduais, mas não existe um processo de cooptação de base, diferente do que acontece com o movimento negro e com o movimento campesino. Então, o movimento feminista ele acaba crescendo nos últimos 20 anos de forma muito autônoma, o que dá mais liberdade para o enfrentamento frente às estruturas. E aí é o que eu queria colocar, que é a minha interpretação, na verdade, diante de vários movimentos. O processo de ruptura, para mim, dentro de um sistema do legislativo, é a radicalização das ações. E por isso que eu falei no início que a gente tem a tendência a dizer que vamos avançar, mas não vamos avançar tanto. Então, assim, a gente coloca cotas, mas a gente coloca cotas só na candidatura. A gente não coloca cotas na cadeira. A gente coloca 30% nas cadeiras, mas a gente não destina 30% do fundo partidário para as mulheres. Então, você tem uma distorção aí que ela mesma em si, e aí não sou eu, é isso, né? Eu acho que tem até... Eu trouxe aqui um exemplo de um estudo que foi feito pelo Cefêmia, que faz esse comparativo do avanço e que, na perspectiva delas também, você não consegue avançar na política de gênero. E aí eu acho que tem alguns valores que, para mim, eles são imprescindíveis de serem bandeiras prioritárias. A equiparação do orçamento do fundo partidário com o tempo de TV, com os 30% das candidaturas destinadas para mulheres. A rediscussão que foi aberta em 2015 pelas mulheres dentro da Câmara Federal e que acabou não tendo quórum, porque os homens, infelizmente, optaram por não comparecer para se discutir sobre as cotas nas cadeiras do Congresso Nacional. E a instrumentalização dos partidos políticos. Essa relação do movimento feminista, que também foi muito autônomo, que ele rompe com as estruturas, principalmente na minha geração e uma geração antes da minha, rompe com as estruturas convencionais, então ela se nega, abdica da disputa dos espaços de poder, faz com que exista uma ausência de mulheres e uma falta de confiabilidade dentro das estruturas dos partidos políticos. E hoje eu faço uma leitura, enfim, já faço atuação enquanto partidos políticos também, mas faço uma leitura que o movimento autônomo feminista precisa conseguir instrumentalizar as mulheres que estão dentro dos partidos para conseguir avançar nas pautas dentro das estruturas convencionais. Por fim, porque eu sei que meu tempo já deve ter acabado, eu queria fazer uma comparação disso em relação ao executivo também. A gente avançou muito, criou, enfim, o Conselho da Mulher, criou estruturas muito positivas do ponto de vista de violência doméstica e de medidas protetivas. A gente tem avançado cada vez mais na implementação da Lei Maria da Penha, apesar de não ter conseguido, de forma ampla, o eixo de prevenção, conseguir trabalhar bem ainda, mas já tem uma outra releitura que não é punitivista e que nós não temos dificuldades, talvez, enquanto movimento feminista, de construção de marcos legais. Porque, para mim, isso aqui mostra que muitos marcos legais foram feitos, mas não de forma suficiente. Eles não conseguem comportar, porque a resistência de um sistema patriarcal ele impede que essas mulheres avancem desse espaço. E aí entra o debate do próprio executivo. A gente tem um executivo que tem uma Secretaria Nacional de Mulheres e que, a exemplo do próprio Distrito Federal, ele tirou uma secretaria extremamente estruturada no governo do Distrito Federal e tornou uma subsecretaria. E isso, para mim, está relacionado diretamente à priorização. Se você não prioriza 54% da população que sofre violência por segundo no país, eu não sei o que é prioridade. Eu acho que a gente tem que parar de compreender como minorias políticas dentro das estruturas institucionais o que são maiorias que são criminalizadas, que são violentadas e que são destruídas nos espaços de convivência e do dia a dia da sociedade. Agora acabou meu tempo de verdade. Obrigada, gente.
Agradecemos enormemente a presença e a colaboração de todos vocês. E agora a gente vai abrir para questionamentos, perguntas que vocês tenham. Você quer começar? Prazer, Maria Berenice, professor Algamir, Tainara eu já conhecia, já conheço. Nós estamos aí em vários encontros e lutas, né, semelhantes. Eu sou André Rafael, sou um dos co-organizadores do evento aqui, junto com a empresa Júnior Publicai, né? E esse evento a gente procura, a gente acredita muito, né, que a universidade é um espaço privilegiado. E aqui, por ser também a Faculdade de Economia, Administração e Gestão de Políticas Públicas, eu acho que é ainda mais privilegiado, porque, de certa forma, é daqui que vão sair boa parte das grandes lideranças das empresas e do setor público, né? Então, mas aí a gente também tem a gente faz aqui nesse evento um chamado para os 4 objetivos fundamentais da República. E, de certa forma, está lá, né? Talvez não está escrito das formas mais precisas, né? Mas eu, de certa forma, eu vejo ali que muitos desses problemas, dessas questões que a gente vem discutindo, né, e às vezes sem caminho, sem fim, estão ali, né? A sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, né, sem discriminação de cor, sexo, origem, idade ou qualquer outra forma de preconceito. Né? Ou seja, eu fico me perguntando o que está faltando para a gente. Vamos dialogar, vamos centrar nesses 4. Né? E aí eu acho que vem muitas discussões. Por exemplo, a questão da mulher. Né? E aí nós temos que tentar perceber também por que a gente não conseguiu ainda avançar tanto na inserção política da mulher, né? Mas também, né, já em algumas faixas de rendas ou de profissões, a gente já consegue um nivelamento salarial, especialmente para as classes mais elevadas, né, mas para classes mais básicas da base social, tem ainda uma enorme discrepância. Mas vamos pensar o lugar da mulher na sociedade, e especialmente lá no município. Né? Aí, qual é o lugar da mulher, né, hoje? Não qual lugar deveria ser, ou não fazendo esse juízo, mas qual lugar hoje a mulher está. E hoje, se você pensar bem, elas ocupam os principais cargos da administração pública local. Né? Professoras, né, na educação básica são majoritariamente mulher, especialmente até o ensino fundamental, deve ser 80% mulher. Na saúde, eu imagino que deve estar equiparado em termos de médicos, homens e mulheres, mas nas profissões de enfermagem, um número maior de mulheres. E aí, ou seja, dentro do serviço público local, estão lá as mulheres. O que será que está faltando, né, nesses ambientes, né, que já são ocupados internamente pelas mulheres, para que elas exerçam mais, consigam, como força política, certamente são as maiores conhecedoras da administração local, né? Talvez não na área tributária, não sei se, etc., mas são uma das maiores conhecedoras dos instrumentos, dos desafios da área local, mas, de alguma forma, não estão conseguindo fazer o eco. Né? Ou seja, hoje, cada vez mais, as funções de direção das escolas também são ocupadas, das escolas, ensino fundamental, também são ocupadas por mulheres. As secretarias de educação devem ser praticamente também, né, um número majoritário de mulheres. Mas tem algo aí que não está se conectando. Né? E aí eu queria que vocês também nos ajudassem aqui a refletir, porque eu tenho uma perspectiva de que muito do que a gente precisa tratar, e aí muito passa também pela educação. Né? E aí, ou seja, a gente já sabe que as mulheres são a força principal da educação básica.
Agora, se deveriam ser ou não, a gente pode fazer uma outra discussão, mas são. Provavelmente no Brasil, por muito tempo ainda serão, né? E toda uma discussão que a gente precisa fazer da educação passa, ou seja, o que está falhando? O que está falhando nisso daí? Porque a mulher como mãe, até hoje, vamos dizer, tinha uma posição, né, também como dona de casa, percebe mais os problemas da sociedade do que o homem, assim, do filho, da família, etc. Vai para a escola, também tem todo um domínio ali do sistema educacional, das suas falhas, etc. Mas, por alguma razão, essa questão educadora e essa força política não está crescendo, sabe, no país. Eu tenho certeza que as mulheres são essenciais, mas está faltando algo, e eu não sei se já acendeu a luz, talvez porque a gente, às vezes, fica buscando ocupar alguns espaços que a gente não ocupa, mas os espaços que já ocupamos, a gente também não está fazendo bem isso. Eu queria um pouco uma reflexão de vocês, né? E aqui, de quem está querendo entender o que nós temos de possibilidades aí para melhorar esse Brasil de 2030. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu inclusive vou ter que pedir desculpas. Eu vou fazer aqui, não necessariamente responder, mas levantar algumas questões, e eu terei que sair. Eu continuo dando aula, tá certo? Eu tenho aula agora às 19 horas em Planaltina. Então, eu tenho que enfrentar um trânsito pesado. Eu, infelizmente, vou falar e vou ter que sair. Peço desculpa a vocês duas, foi um prazer. Tá? Queria já registrar de antemão a partilha desse momento, e a gente, com certeza, nós teremos, em outros momentos, oportunidade para estar conversando. Bom, professor André, né? Eu penso que você não é professor, não, mas não importa, né? Eu organizador, né? Eu queria dizer que você levanta algumas questões que são muito importantes para a gente refletir. Quando você diz assim, olha, por que nós não avançamos, ainda que as mulheres estejam ocupando os mais diferentes espaços? Quando a gente vai para o município, a mulher está lá, né, na sala de aula, no hospital, na repartição pública, você tem a presença da mulher. Eu penso que a gente tem que começar a refletir acerca do seguinte. Bom, é verdade que nós, mulheres, estamos em lugares que antes eram considerados como inacessíveis às mulheres, né? Nós estamos, por exemplo, na área policial, nós estamos na área aeroespacial, nós somos motoristas de ônibus, nós estamos em todo lugar. Entretanto, é importante a gente se perguntar o que é exigido de nós para estarmos ali. Tá? Se você também olhar os dados, você vai observar que nós, mulheres, somos aquelas que temos estudado cada vez mais. O número de anos de escolarização das mulheres é hoje maior do que os homens, inclusive na pós-graduação. Se voltamos no tempo um pouquinho, no Brasil, a escola criada lá no processo de colonização, ele excluía indígenas, negros e mulheres. Nós só tivemos acesso à escola lá em 1879. E, depois de 1879, nós tivemos acesso a uma escola diferente. Uma escola que preparava a mulher para ser dócil, para cuidar da casa, né? E não que preparava a mulher para o mundo. Então, nós tentamos superar isso estudando cada vez mais. Então, isso é um elemento que é importante. Bom, mas por que a mulher tem que estudar cada vez mais? Porque isso, para estar nos espaços, ela tem o tempo todo que provar que ela tem o direito de estar ali. Dela é exigido muito mais do que é exigido do homem. Também não sei, eu não tenho dados para dizer que, mesmo no município, a nossa presença nos cargos de mando, ela é maior. Eu não acredito muito nisso. O que nós temos é a presença da mulher, por exemplo, na educação, que é a minha área, a presença da mulher na sala de aula. Na escolinha lá do antigo, a escola ali dos primeiros anos de escolaridade, do ensino fundamental, os 4 primeiros anos, é verdade que a presença da mulher é muito forte, tanto na sala de aula, quanto nos espaços de poder. Mas, à medida que você vai ampliando isso, vai chegando lá para o ensino médio e mais adiante,
a presença da mulher é muito forte nas salas de aula, mas nos espaços de mando ainda tem uma lógica de que quem deve ser o diretor de escola é o homem. Pega a realidade do Distrito Federal. Você vai para a escola de 1º ao 9º ano, você ainda encontra muitas mulheres dirigindo, mas quando você vai para os centros educacionais, aí quem dirige é o homem. Quando você vai para a universidade, aí não se fala. Veja a nossa universidade, nós temos 55 anos e a primeira vez que temos uma mulher reitora é agora. Então, assim, nós estamos presentes na universidade, mas também é algo para se examinar. Outra questão, onde mesmo que as mulheres estão? Nós estamos em áreas que você identificou bem, são as áreas do cuidado, professora, enfermeira, tá certo? São essas áreas que estão associadas ao estereótipo de que mulher é aquela que sabe cuidar. Mulher é aquela que tem mais jeitinho. Então, é por isso que nós estamos nessas áreas. Se você vai para a área médica, por exemplo, você tem uma presença forte de mulher enfermeira, mas você não tem a mesma coisa quando se trata do médico cirurgião. Você tem a mulher como pediatra, né? Quase raça em extinção nesse país, há que se registrar. Mas você não tem a mulher em cargos, há espaços que não são considerados ainda hoje, ainda que a gente estude, que de nós seja demandado muito mais, ainda hoje, nos espaços de decisão, a presença das mulheres ainda é menor, assim como é no parlamento e assim por diante. Tá? Eu não posso te precisar lá, que você pegou uma coisa bem interessante, que é isso da localidade, mas eu penso que não é muito diferente da realidade mais geral. Um outro elemento que eu queria destacar é o seguinte: ainda que nós já estejamos em espaços nunca antes navegados, nós não conseguimos nos libertar de algo que é extremamente complicado, que é o chamado trabalho doméstico. Tá? Essa divisão sexual do trabalho é algo que nos obriga ainda a, por exemplo, estar aqui na universidade e ter que cuidar das tarefas de casa. E aí, quando eu digo cuidar das tarefas de casa, as pessoas pensam assim, quando ela vai para casa, vai limpar, ela não limpa a casa, então ela não está cuidando das tarefas de casa. Não, tarefa de casa é também isso. É também cozinhar, é também trocar a fralda de menino. Mas é também quando a mulher chega em casa, depois de um dia todinho trabalhando, e é ela que tem que olhar se a despensa está toda em ordem, se criança fez dever de casa. Ou seja, a mulher não se libertou do jugo do trabalho doméstico. Ao não se libertar desse jugo do trabalho doméstico, ela fica refém da dupla e, às vezes, tripla jornada de trabalho. Esse é um elemento que nós também precisamos debater, porque o trabalho doméstico ele é um trabalho da família, ele é um trabalho de todos e de todas que ali habitam, e não um trabalho exclusivo das mulheres. E é muito comum que saiamos para trabalhar pela manhã e, ao retornarmos no final do dia, a mulher caiba a tarefa de administração do lar, ainda hoje, no século XXI. Isso também é um elemento que é um complicador e que aí impede, como foi bem colocado, a participação da mulher em espaços que são determinantes. Por exemplo, a presença da mulher no parlamento, gente, não é algo qualquer. Se pensarmos que é ali que é definido o destino, né, a nossa condição cidadã, a nossa presença ali é determinante. Se a gente olha, inclusive, as conquistas das mulheres estão associadas à presença também delas nesses espaços. À medida que a gente tem mais a presença da mulher, você tem mais chance de consolidar nossas reivindicações. Não estou dizendo aqui, não sou sexista, eu sou emancipacionista. Então, eu não estou aqui dizendo que a luta das mulheres é um problema das mulheres. Ela tem que ter o protagonismo das mulheres, mas é uma luta de homens e mulheres, né? De pessoas que querem uma sociedade justa, solidária, fraterna, etc. Então, assim, as mulheres que trabalham o dia todo, ainda tem que trabalhar em casa, que hora mesmo ela vai participar da atividade do partido político? Que hora mesmo ela vai participar do sindicato? Que hora mesmo? Então, não mudou muito, ainda que muito tenha avançado, porém, muita coisa ainda está por acontecer, porque nós temos que romper com esse jugo. Nós precisamos de creche para poder deixar nossas crianças. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem na universidade? De nossas meninas, que muitas vezes abandonam a universidade, porque o cuidado com a criança ainda é da mulher. São raros os meninos aqui que vêm com suas filhas, suas crias, a tiracolo para assistir uma aula. Eu desafio, a gente encontra 1, 2 ou 3.
Você não encontra meninos trazendo seus filhos e filhas para assistir a aula. Agora, você encontra meninas aqui na peleja, como diria minha mãe, né, para poder cuidar, assistir a aula e cuidar do bebê, porque a gente não tem... Aí o Estado não age para garantir uma creche, não age para garantir as condições objetivas. Então, a mulher, para ela poder ocupar espaço, dela é demandado muito mais. Ela tem que estudar mais, ela tem que cuidar da casa e cuidar de outras coisas e ainda provar todo dia que ela tem direito de estar ali. A mulher que ocupa espaços de mando, e aí eu quero, de uma forma muito cuidadosa, né? Mas, assim, por exemplo, quando a gente examina aquilo que, se eu não me engano, foi o Caio que falou do que aconteceu no Brasil, nós vamos observar que o que aconteceu no Brasil é um golpe que tem a ver com outras dimensões, né? Mas é também uma relação com a questão de gênero. Nós não podemos perder isso de vista. Não vou entrar no mérito do golpe, não golpe, até porque eu estou aqui na condição de gestora, mas eu diria que é uma questão também de gênero. Tá? O fato de ser uma mulher foi algo que interferiu, porque ela estava no cargo máximo, então ela tinha que provar todo dia também que tinha o direito de estar ali. Eu peço desculpas de todo coração mesmo, queria muito continuar para ouvir, agradeço, cumprimento aos organizadores, e queria dizer que nós precisamos realizar permanentemente debates como esse, para a gente construir a universidade que nós precisamos e merecemos, uma universidade onde, de fato, caibam todos e todas, e que a diversidade seja considerada como um valor, né? Um valor positivo, uma riqueza, e não como um problema. Tá certo? Um grande abraço para vocês e boa noite. Falou tudo. Não, falou tudo, falou tudo. Então, André, eu vou até tomar muito cuidado para não entender essa minha fala como ofensiva, gente. Mas vamos focar em uma coisa que você me disse aqui. As mulheres estão ocupando espaços, por exemplo, na rede pública de ensino, como professoras, e querem ascender a outros espaços. Porém, em alguns espaços em que as pessoas já ocupam, e aí eu compreendo que você estava falando dessas mesmas mulheres já ocupam, não necessariamente elas estavam conseguindo executar de forma efetiva. Aí eu vou abrir uma balança. Tem 2 censos do IBGE que, para mim, são geniais. O de 2010 e o de 2015, porque são os mais escancarados do ponto de vista de apresentação dos debates de gênero. 21%, considerando os municípios, 21% dos cargos de chefia do poder público são ocupados por mulheres. 37% dos cargos de chefia de empresas privadas são ocupados por mulheres. Eu, desde quando me entendo por gente, aí vocês também vão me dizer por vocês, eu não conheci uma ministra de educação. Assim como não conheci nenhum secretário de educação, nem na Bahia, que eu sou baiana, nem em Goiânia, onde estudei, e nem quando me mudei para o Distrito Federal. Se a gente for responsabilizar uma falta de conectividade e uma falta de percepção do sistema de educação no país e for responsabilizar gênero, a gente vai ter que responsabilizar os homens. Porque eles estavam onde todas as diretrizes, tanto desde a construção do Programa Nacional de Educação, como na direção das universidades federais, como nas secretarias de educação, como nas coordenações regionais, como nas direções escolares. Então, a mulher realmente, ela majoritariamente ocupa os cargos de professora e, apesar de ter mais ensino e de ocupar e de ser mais do que 60% das universidades de ensino superior hoje, a maior produção acadêmica ainda é masculina. Então, assim, eu acho que tem que tomar um cuidado, e aí eu sempre tento fazer essa reflexão, que é a diferença do espaço que a gente ocupa com o espaço de poder. Porque, senão, a gente faz, e é um ciclo muito vicioso que todo mundo faz, que é de revitimização ou de você tirar a ascensão de poder de um espaço para dar para outra pessoa. Se essa justificativa funcionasse, eu vou te falar uma coisa. Eu até pesquisei isso hoje. Na lista do Fachin, não tinha nenhuma deputada federal mulher denunciada.
Na denúncia do sanguessuga, que foi aquela das ambulâncias que é mais antiga, dos 69 deputados denunciados, foram 3 mulheres. Se eu quisesse usar esse mesmo argumento, eu poderia dizer que, na verdade, a gente tem que mandar todos os homens dentro do Congresso Nacional rodar, porque eles não estão dando conta de fazer o trabalho deles. Então, como eles não estão dando conta, é melhor eles saírem, porque eles não estão conseguindo garantir esse espaço. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma reflexão muito cuidadosa na hora de dizer que alguém não está executando o trabalho, porque a gente está pensando no trabalho enquanto sistema. Uma escola é subordinada a uma coordenação, que é subordinada a uma secretaria municipal, que é subordinada a uma estadual, que é subordinada a um ministério, que é regido por legislação também feita por homens. Então, assim, existe todo um caminho político e de diretrizes, seja de gestão, seja técnico, que é feita por homens. Então, responsabilizar a professora dentro de sala de aula pelo controle de um sistema que ela não criou e que ela não coordena é muito complicado. E aí eu acho que eu concordo muito com a professora quando ela coloca alguns pontos, que talvez seja uma das grandes dificuldades. A média salarial ainda de uma mulher para um homem, ocupando o mesmo cargo, é de 30% de diferença. A jornada tripla de trabalho, porque para quem quer exercer um espaço de chefia, não é uma jornada dupla, é uma jornada tripla. Você tem que cuidar da sua casa, e não necessariamente significa família, porque é cultural. Eu tenho 25 anos, moro sozinha, não tenho família, mas eu cuido da minha casa. Enquanto meus outros companheiros da política, que, enfim, colaboram com esse processo, eles não cuidam da casa deles, eles contratam outras mulheres para cuidar da casa deles. E eu não faço isso porque eu acho que isso é exercer um ciclo vicioso de preconceito, porque você exonera a responsabilidade da mulher branca para ela ocupar o espaço da academia, o espaço de chefia, mas você continua no ciclo vicioso de colocar a mulher negra dentro de um espaço para resolver a sua condição doméstica. Então, assim, eu acho que é mais uma mudança cultural coletiva e de responsabilização tanto de homens como mulheres, do que uma reflexão direta se elas estão dando conta ou não. Porque a balança hoje dá muito mais responsabilidade para elas do que para eles. E se eles não estão dando conta sem menos responsabilidade, esse argumento poderia ter sido inverso. Deixa eu puxar um pouco, já que eu vim aqui para falar, não foi a questão exclusivamente das mulheres, ainda que eu seja uma feminista, enfim, e esta diferenciação que é feita, essa inclusive salarial, sob a justificativa muito perversa de que, olha, as mulheres ganham menos porque elas correm o risco de engravidar. E se engravidam, elas vão ficar 4 ou 6 meses fora do trabalho, e a gente precisa contratar outra pessoa para botar no mesmo lugar. Então, sabe, mas tem que descontar isso do salário dela para depois ela conseguir. E isso é uma realidade, todos os empresários dizem isso, né? Então, isso é real. Então, assim, dentro deste projeto do Estatuto, inclusive com o projeto de emenda constitucional, que já está no Congresso, mas está parado, nós alteramos, a proposição é alterar essa tal de licença maternidade, licença paternidade para licença natalidade. Porque a licença é conferida em prol da criança, né? Por que necessariamente é a mulher que tem a licença e isso não pode ser o homem que tenha, né? E até porque existe, assim, às vezes, oportunidades profissionais. Aquele momento, por exemplo, da mulher não é esse, de ficar cuidando de filho, enfim, e, às vezes, pode ser que seja do pai, né? Então, a proposição foi, acaba com essa diferença, coloca 180 dias, são 6 meses, é isso que a medicina infantil está afirmando de que é necessário, enfim, para uma criança, sabe, ter os pais mais de perto, e é para ser usufruída nos primeiros 15 dias por ambos, e, a partir de lá, dividido da forma como eles quiserem. Isto vai tirar esse ranço preconceituoso contra a mulher no mercado de trabalho, vai também passar isso um pouco para o homem, né? Então, olha, ele é jovem e tal, ele pode decorrer, e soluciona essa questão, por exemplo, das famílias homoafetivas, né? Se são 2 mulheres, as 2 vão tirar licença? Se são 2 homens, nenhum deles vai ter licença? Sabe, é toda uma dificuldade de se administrar isso.
Então, essa proposição, que está no Estatuto e está no projeto de emenda constitucional, tem essa finalidade. Acho que, talvez, por estes caminhos, que são, no fundo, culturais, essa sobrecarga das mulheres e essa sacralização absolutamente exacerbada da maternidade, sabe? Mãe desdobra fio para o coração, mãe padece em paraíso, sabe? Mãe é a rainha do lar, sabe? Um lar que tem rei, ela lá não faz nada, a não ser a vassoura dela é o cedro e quem sabe a lata d'água na cabeça e a sua coroa, mas esta é cultural, e as mulheres foram criadas para aprender a gostar de ser isso. Que esta é a realização da mulher. Não acho que seja essa, sabe? Mas, assim, mulheres que resolvem não casar são tidas para a sociedade, bom, sobraram, ninguém quis, enfim, sabe? Ela não pode ter a liberdade, não, eu não quero me casar, né? Homem, se não casa, é gay. Isso aí também, né, é uma liberdade não respeitada. Então, mas, se quiser não ter filho, sabe, ela é vista como um ser absurdo, ruim, sabe? Nossa, ela é uma pessoa ruim. Imagina não querer ter filho. Precisa de filho para cuidar da gente. Pô, então a gente já está criando um serviço para criar. Mas isso é muito forte. E o papel da mulher sempre foi, historicamente, foi esse de cuidar do lar, de subserviência, de ter um homem para chamar de seu, alguém para cuidar. Vocês se dão conta, assim, botaram na cabeça das mulheres um negócio imbecil, que a mulher é o sexo frágil. O que a mulher tem de frágil? Sangra todos os meses, não sei. Mas, pior que isso, disseram para as mulheres, e as mulheres se convenceram disso. Por ter uma compreensão física diferenciada do homem, está bem, mas o trabalho braçal, sabe, hoje em dia não é o mais valorizado. O mais valorizado é o trabalho que não exige força, né? Então, acho que muitas coisas têm essas sutilezas que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas isso reforça essa diferenciação e essa dificuldade das mulheres avançarem para outras profissões que não são aquelas identificadas no feminino. A mulher é professora, a mulher é secretária, a mulher é enfermeira, todas essas que acabam tendo assim, uma baixa qualificação e uma baixa remuneração social. Essas são as profissões identificadas no feminino, sabe, que as mulheres acham que são esses espaços. Uma roda, sempre a mulher é que tem que secretariar a reunião, tem isso, e ela acha que esse é o seu lugar. Então, tem que haver uma mudança de cultura muito significativa. Mais alguma questão, gente? Eu vou falar bem rápido para deixar a oportunidade para outra pessoa falar. Eu concordo, Tainara, com esses aspectos todos que você colocou. A minha questão não era de não negar aqui a posição da mulher, né, porque tem questões muito problemáticas para a gente enfrentar. Né? Eu sou a favor, assim, já vários textos meus rodam aí, eu sou a favor de cota para 30% para a mulher, porque eu acho que depois que 30 engrena, vai a 50, 60. Eu acho que a gente não precisa falar, vamos por 50, 50, acho que é forçação de barra, porque aí acho que a sociedade também tem que ir se escolhendo. Vai ter hora que vai ter melhores políticos homens, outra hora tem mulher, e nós vamos ter que ir aprendendo isso aí no dia a dia. Mas também, se for 50, eu topo. Né? Eu não tenho essa questão. A minha questão, e aí nós temos um problema que... Porque, então, ou seja, as respostas prontas eu já tenho, eu já sei que tem que... Para mim, já tem que fazer mesmo cota política para mulheres, né? Temos que trabalhar mais de perto essa questão, né, das diferenças salariais, etc. Temos que tratar esse aspecto cultural da educação da mulher, da educação do homem, né? Ou seja, essa educação do que é o casal, como é que eles vão dividir as responsabilidades dali para frente, isso, para mim, é o básico. Né? E, ou seja, nós temos que reforçar esse básico, mas nós também temos que ir percebendo as outras questões. Né? E as outras questões que estão postas, ao meu ver, é o seguinte:
Primeira coisa, eu queria que, na verdade, a minha provocação era, gente, tem uma puta de uma oportunidade. As mulheres, por elas estarem no campo da educação, elas têm mais visibilidade em muitos campos, né, lá no município. Mas isso não está refletindo em elas ocupando os cargos de vereadoras, né? Eu acho que a gente precisa saber por que esse nexo está falhando. De uma certa forma, tem uma experiência democrática hoje na educação brasileira que muitos dos cargos são escolhidos da direção, são escolhidos agora por eleição. Então, as mulheres estão aprendendo a disputar aquela eleição ali do dia a dia, né? Isso, em alguns lugares, já é uma prática mais consolidada, em outros é uma prática mais recente. Então, ou seja, eu acho que há todo um campo de oportunidade aí a ser trabalhado nessa liderança dessas mulheres professoras, dessas mulheres diretoras, etc. Mas aí também tem umas questões para enfrentar. Por quê? A educação básica hoje, no Brasil, ela ainda tem um salário inferior a outras profissões de nível superior, né? Mas isso é fruto de outras questões, que não é que a profissão de professora ela vai ser sempre mal remunerada. Não. Em termos de renda média da sociedade, o salário hoje do professor é 1,2, 1,3 acima da renda média da população. Isso é a mesma situação da Europa, né? O nosso problema são que algumas poucas profissões elas estão puxando a média muito para cima e atrapalhando. Na Europa, um juiz ganha 2 vezes mais do que a média da população. Aqui ganha 23. Né? Então, ou seja, não é a professora que está recebendo pouco, é o juiz que está ganhando demais. Então, ou seja, só que se a gente não consegue levar para a mulher, como liderança política, que ela comece a questionar, olha, eu sou professora aqui da escola X, eu estou entendendo toda a lógica do sistema tributário, estou entendendo a lógica de remuneração, tem alguma coisa muito errada. Tem uma coisa muito errada, nós precisamos rediscutir isso. E eu acho assim, até porque para valorizar o professor, o primeiro passo é valorizar o aluno, né? Então, ou seja, o aluno está ali chegando com uma renda média inferior à do professor, né? Pagando a conta do professor, e a professora não está percebendo os mecanismos todos que ela poderia usar para empoderar essa criança. Um dos aspectos, lógico, são as práticas pedagógicas. Outros é um entendimento mais político da sociedade. Então, isso eu acho que é uma falha. As mulheres, a gente ainda precisa trabalhar a educação de base e muito nas professoras, a educação política de base nas professoras. Então, isso é um elemento que eu acho que é uma oportunidade que nós não estamos trabalhando bem, sabe? E nisso, a partir desse campo, dessa educação política da mulher na educação lá na base, eu acredito que elas vão ocupar mais cargos de vereadoras, mais cargos de prefeito, e retroalimentando também outras medidas que possivelmente são o mínimo, né, da questão da ocupação das cadeiras do Congresso, etc. Então, era mais nessa lógica. Eu não queria aqui negar a questão da mulher, mas explorar um outro campo de possibilidades que hoje a gente trabalha mal, sabe? Porque essa professora, se ela tivesse maior domínio de que são as políticas salariais dos outros países, como é que funciona o sistema tributário, elas podiam levar isso para os alunos e para os pais dos alunos. Levando isso, talvez a gente conseguisse melhorar o nosso sistema tributário. Melhorando o sistema tributário, o que é? Aumento do imposto da renda, aumento do imposto da renda de algumas carreiras e com isso, desoneração da cesta básica. Com isso, o salário relativo dessa professora já subiria. Sem contar que outras medidas que a gente tem mesmo que... Maria Belisa é desembarcadora, conhece bem a realidade do judiciário, mas a gente precisa ter um diálogo melhor nesses aspectos. Então, é mais nessa direção que eu queria explorar, de que há campos outros que a gente pode olhar. Respondendo àquela tua primeira pergunta, por que as mulheres professoras não se candidatam, foi feito um questionário a todas as integrantes dos partidos políticos, que tinham as mulheres, enfim. 80% ou 90% disseram que elas não entravam na política, não se candidatavam a nada, porque os maridos não deixavam. Né?
E é verdade, né? E aí vem aquele dado cultural, de novo, de que o homem é absolutamente incompetente, gente. Sabe? Ela consegue cuidar da casa dela, né? Porque ela viu a mãe dela cuidar, sabe? Porque nos ensinaram isso. Eu fui ensinada a ser uma mulher prendada, eu faço literalmente, sei fazer literalmente tudo. E então, assim, isso vem dentro, a mulher tem que fazer. Olha que coisa perversa, as crianças brincam, as meninas brincam de panelinha, de bonequinha. Gente, isso é adestramento para atividade do lar. O menino não pode pegar na boneca. Ele é gay, ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele não pode se envolver nisso. Então, como é que vão querer que este homem que foi criado para ser, né, vão levar desaforo para casa, enfim, e os brinquedos dos homens, eles são todos lúdicos, todos muito competitivos, né? E assim, como é que vai querer que ele assuma esse papel se ele não sabia? Então, assim, como ele é dessa total incompetência, porque não permitiram ele aprender nada, ele, dentro de uma casa, ele fica apavorado. Então, assim, ó, só duas situações. Chega um homem e diz para a mulher assim: olha, eu fui convidado para subir um posto lá na empresa, enfim, mas vou ficar 6 meses nos Estados Unidos. A mulher tem um ataque de alegria, arruma mala, pareré e tal, acha o máximo, vai, não, tu vai ficar, não, fico dos filhos. Chega a mulher e diz a mesma coisa dentro de casa. O que ela vai ouvir do marido? O quê? Tal. Bom, se ela consegue se mobilizar, ela deixa. Comida congelada, a mãe dela acionada, não sei o quê. Tu entendesse assim? Tá, se tu convida um casal para ir jantar na tua casa. Aí, quando chega só o homem. Mas a fulana não vai dizer, ela ficou cuidando do filho, que o filho está gripado. Ok? Chega na porta, está a mulher. Mas o fulano diz, não, ele não veio porque o filho está gripado, ele ficou cuidando do filho. Olha que mãe horrível essa. Entendeu? Assim, mas isso parece que está dentro das pessoas, as pessoas sentem isso, sabe? De fato, há essa... E aí deságua nisso. Então, assim, ó, como as mulheres tinham que ser puras, recatadas e do lar, ficar dentro de casa, tinham que casar de branco para ser virgem, então tem um valor agregado à virgindade, não é pela virgindade, sim, é para o homem se casa com uma mulher virgem, ele tem certeza que o filho que ela vai ter é dele. E se ela não sabe, não pode sair de casa, não pode isso, não pode aquilo, e se o máximo que ela pode fazer é ser professora, trabalha meio turno, tem mais férias, só trabalha com criança, com outras mulheres, então não corre o risco de, sabe, haver algum tipo de traição. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho para ser professor, porque era o espaço que, sabe, que lhe competia o resto, e, assim, ainda por cima, ainda com uma puta culpa, porque não está fazendo o seu papel fundamental, está tirando isso, sabe, da casa e tal, para ir lá. Então, assim, ó, então, acho que esse espaço ele acaba sendo um espaço feminino por esta contingência. Sabe? Não acho que seja vocacional, porque tem que educar. Não, foi o único espaço que permitiram que ela entrasse. Aí ela fica mais ainda com esse sentimento que eu acho complicado. Não sei se tu quer botar alguma colocação. Mas vai ser rápido. Eu tenho dito uma coisa recentemente, mas que eu considero de tão idiota, eu até acho que eu sou uma pessoa inteligente quando eu falo isso. Esse papo de nova política e de novas soluções, às vezes, a resposta é muito simples. É fazer o que ninguém fez antigamente. E não é o exercício de você construir outras coisas. É o exercício de você implementar o que já foi sugerido. Se a gente tem um problema de gênero nos espaços de poder, a gente tem que fazer 2 exercícios, fazer as cotas e conseguir garantir uma estrutura que dê capacitação para as mulheres, senão elas vão ser laranja. O que tem de possível fora disso para se exercer? Nada, porque isso não foi feito. A gente não tem como mensurar outras soluções, porque essas soluções elas não falharam, elas não foram executadas em sua plenitude. É a mesma coisa de outras pessoas que discutem reestruturação da Lei Maria da Penha, criação de outras legislações. Nós temos uma das mais avançadas do mundo. A gente não precisa fazer uma reformulação de uma lei como essa. A gente precisa garantir a implementação dos 3 eixos
Lei Maria da Penha. E aí eu concordo muito contigo quando você fala em relação ao poder econômico. Acho que a gente tem uma avaliação extremamente semelhante. Você tem que garantir equidade no meio, que é como você faz o equilíbrio de uma sociedade, porque ninguém quer ser pobre também, e o nosso grande problema é 50% do dinheiro do Brasil está concentrado na mão de 10% da população. Todo mundo consegue ver a falta de lógica que existe nisso. E se os países mais avançados e desenvolvidos avançam, inclusive estão fazendo algumas políticas que são negadas no Brasil, mas e são consideradas políticas de esquerda, mas que os Estados Unidos fez, que a Espanha fez, que a Itália fez, como, por exemplo, de reforma agrária. Sem reforma agrária não tem industrialização, sem industrialização você não tem valorização de outras áreas, você não valoriza a educação técnica, você continua concentrando renda. Então, assim, eu acho que a gente concorda muito nisso. Mas, além de você chegar no meio, você tem que chegar no meio garantindo que a mulher não receba menos que o homem, que o negro não demore, e a última mensuração que foi feita pelo IBGE é que 70 anos para o negro ganhar a mesma coisa de uma pessoa branca. Imagine a mulher negra. Então, assim, você tem duas distorções ao mesmo tempo. Você tem uma distorção de classe econômica, que é exclusivamente classe econômica, que aí pode ser branco, preto, mulher, homem, pessoa, pode ser o que for, que está muito embaixo e que está muito em cima. E você ainda tem um adicional, é o bônus de você estar ferrado, que aí você ou é mulher, ou é negro, ou se você for uma mulher negra, meu Deus do céu, aí acabou o planeta Terra. Então, eu acho que tem... Eu concordo contigo, mas eu colocaria o adicional além da classe econômica. E aí a minha compreensão, enquanto que eu acho que é uma falha, inclusive aí fazendo a reflexão sobre o movimento feminista, sobre o movimento negro, principalmente, e eu acho que o movimento LGBT talvez também, eu não tenho tanta, enfim, não faço parte tanto do debate, que é o seguinte, essas pautas elas precisam ser paradas de encarar como pautas identitárias. Eu não quero o direito pelo direito porque eu sou um indivíduo. Isso é correto? É correto. Eu quero ter. Só que a questão de raça e a questão geracional de raça e de gênero no Brasil são questões de classe que influenciam diretamente na economia. E isso daí é desde quando o mundo é mundo. Propriedade privada está associada a você ter um núcleo familiar, a mulher está dentro do núcleo familiar. Mulher, o debate de gênero tem que parar de ser entendido como identidade, tem que começar a ser entendido como questão de classe e classe econômica. Para você ter 10% da população brasileira que retém 50% do nosso dinheiro, isso só existe porque existe uma subcondição de trabalho de homens negros, de mulheres negras e de mulheres brancas. Esses 30% que está faltando aqui, para as mulheres terem o mesmo salário que o homem, os 70 anos que estão faltando para o homem negro ter o mesmo salário que o homem branco, ele está saindo da gente e está indo para o bolso de quem concentra a renda. Literalmente, a gente está vendo literalmente nossa cor, nosso corpo, o nosso trabalho, mão de obra ser a mais-valia. Eles estão tirando e estão colocando dentro de uma reserva econômica. Então, eu acho que a gente concorda muito nisso, mas eu colocaria esse acréscimo. Agora, em relação à educação de base. Aí, novamente, eu tenho uma tendência a achar que a gente é muito influenciado pelo meio. Eu acho que não existe a média de nada sem o que está em volta da gente, porque nós somos indivíduos continuamente formados pelo que está na nossa volta. E pensar uma mudança de postura das professoras significa, na verdade, pensar numa mudança curricular do curso de pedagogia, quando a gente fala de ensino de base. Não parte e nem é obrigação de um indivíduo ter uma concepção ética, moral, democrática, universal, sendo que ela é criada em um sistema opressor, silenciador, tecnicista, que obriga ela a ter um padrão de comportamento. Para isso mudar, se a gente for ficar esperando a cabeça de cada um mudar individualmente, deve ter um arrebatamento e a gente não consegue resolver esse problema. Agora, se a gente olha e fala, e aí eu concordo contigo, existe um problema na formação dos professores e professoras no ensino de base, que é a ampliação disso, de educação, como uma construção de sociedade coletiva, de boa convivência, de aprender a utilizar os recursos. Aí o que você faz não é tentar mudar o coração de uma professora, ou responsabilizar a professora ou professor independente do sexo. O que você faz é uma reforma curricular no curso de pedagogia, que não acontece, E aí o que você faz em seguida
é o Ministério da Educação fazer uma reforma de ensino médio, mas que não seja uma reforma de ensino médio que agrava mais ainda essas distorções que a gente está criticando, que intensifica essa capacidade de visão coletiva, de senso crítico, que eu acho que, inclusive, capacita muito mais as pessoas do que no sentido tecnicista de você conseguir responder X. Então, eu concordo contigo nos 2 pontos, mas eu agregaria essas 2 condições, porque eu acho que elas não podem ser ignoradas. Devido ao nosso tempo, a gente vai finalizar as perguntas agora, mas gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e a presença da plateia até agora. Muito obrigada. Agora a gente vai ter um intervalo antes da nossa próxima mesa, tá? Muito obrigada.